Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura de hoje. Continuando aqui os nossos 150 salmos em 150 dias, né? E vamos seguindo. Você deve estar aí se perguntando, né? Ficaram quase 2 dias, né? Sem a gente postar os salmos. E a gente tem realmente dias que são mais complicados, né? Do que outros. Devido aos trabalhos do próprio ministério e tudo mais, né? Então, às vezes você tem outras demandas e eu acabo dando maior prioridade, né, para essas outras demandas. Então, vão acontecer dias que, infelizmente, a gente não vai conseguir postar os vídeos, mas fiquem tranquilos que a gente vai seguir aqui com a nossa leitura desses 150 salmos até o final. Não tenham dúvidas disso, que a gente vai permanecer. Assim, se o Senhor me der saúde, né, e nada acontecer no meio do caminho aí, nós vamos continuar assim em nome de Jesus. Mas eu creio que Ele vai dar força para nós até o final, né? E a gente vai permanecer. Vamos lá? O nosso texto de hoje, então, está dentro de Salmos, capítulo 12, e ele diz assim: Socorro, Senhor, pois os fiéis estão desaparecendo depressa. Os que te temem sumiram da terra. Todos mentem uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte os lábios bajuladores e calhe a língua arrogante. Que o Senhor corte os lábios bajuladores e calhe a língua arrogante. E eles dizem: mentiremos quanto quisermos. Os lábios são nossos. Quem nos impedirá? O Senhor responde: vi a violência cometida contra os indefesos e ouvi o gemido dos pobres. Agora me levantarei para salvá-los, como eles tanto desejam. As promessas do Senhor são puras como prata refinada no forno, purificada 7 vezes. Portanto, Senhor, sabemos que protegerás os oprimidos e para sempre os guardarás desta geração mentirosa, ainda que os perversos andem confiantes e a maldade seja elogiada em toda a terra. Vamos ler novamente? Socorro, Senhor, pois os fiéis estão desaparecendo depressa. Os que te temem sumiram da terra. Todos mentem uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte os lábios bajuladores e calhe a língua arrogante. Que o Senhor corte os lábios bajuladores e calhe a língua arrogante. E eles dizem: mentiremos quanto quisermos, os lábios são nossos. Quem nos impedirá? O Senhor responde: vi a violência cometida contra os indefesos e ouvi o gemido dos pobres. Agora me levantarei para salvá-los, como eles tanto desejam. As promessas do Senhor são puras como prata refinada no forno, purificada 7 vezes. Portanto, Senhor, sabemos que protegerá os oprimidos e para sempre os guardará desta geração mentirosa. Ainda que os perversos andem confiante e a maldade seja elogiada em toda a terra. Vamos ler novamente, uma última vez? Socorro, Senhor, pois os fiéis estão desaparecendo depressa. Os que te temem sumiram da terra. Todos mentem uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte os lábios bajuladores e calhe a língua arrogante. E eles dizem: mentiremos quanto quisermos. Os lábios são nossos. Quem nos impedirá? O Senhor responde: vi a violência cometida contra os indefesos e ouvi o gemido dos pobres. Agora me levantarei para salvá-los, como eles tanto desejam. As promessas do Senhor são puras como prata refinada no forno, purificada 7 vezes. Portanto, Senhor, sabemos que protegerás os oprimidos e para sempre os guardarás desta geração mentirosa. Ainda que os perversos andem confiantes e a maldade seja elogiada em toda a terra. Salmos de número 12, ele vai falar que Davi está confiante. Davi está declarando o que está acontecendo na terra. Davi está olhando para o jornal que nós recebemos hoje pela manhã e está lendo as notícias e está declarando algo para nós.
mesmo aqui no século 21. Mais de 2.500 anos, quase 3.000 anos atrás, Davi faz uma declaração através desse salmo, que a terra já está vivendo, que já viveu, que vai continuar vivendo e estamos vivendo até os dias de hoje, até a volta de Cristo. Amados, nós temos a tendência de achar que os fiéis, eles realmente estão desaparecendo da terra. Nós temos a tendência de achar que somente a gente está percebendo, né, o nível de maldade que está sobre a terra. A gente tem a mania de pensar como Davi, a gente tem a mania de pensar como o próprio... Estou me lembrando aqui de um profeta, o profeta Elias, né? Senhor, só restou eu, né? Está sendo perseguido por Acabe, por Jezabel, pelos profetas de Baal, e ele diz, Senhor, só sobrou eu. E o Senhor diz, Elias, você não tem noção de como eu tenho guardado os meus profetas, de como eu tenho guardado os meus fiéis, de como eu tenho guardado aqueles que temem o meu nome. E em toda a terra nós temos hoje essa mesma experiência, né? Muitos talvez estão achando que estão sozinhos diante de tamanha perseguição, de tamanha maldade. A gente olha para todos os lados, e para todos os lados que a gente olha, a gente só vê realmente muito engano, muita mentira, muita bajulação para tornar enganosas palavras, muita maldade saindo dos lábios das pessoas, né? Pensando em si mesmas, olhando somente para o seu umbigo, e toda essa situação que a gente percebe em toda a terra. Isso não é de hoje. A humanidade caminha para a perdição, segundo a palavra, né? E Davi já detectava isso em seus dias, com tamanha perseguição que ele estava sofrendo por justamente ser fiel. Então, a grande questão para o Salmo 12 aqui é os fiéis e os infiéis. Aqueles que o Senhor entende que são fiéis e os guarda e os livra, e aqueles que entendem que o Senhor nada fará com eles, né? Os infiéis. Eles dizem assim, mentiremos quanto quisermos, os lábios são nossos, quem nos impedirá? Então, no momento em que o ser humano ele decide agir por conta própria, no momento em que o ser humano decide viver uma vida sem Deus, ele corre, né, por esse pensamento, ele pensa nisso, ele pensa dessa forma, porque aparentemente, lembra, temos lido alguns salmos já, e esses salmos demonstram isso para nós, de que aparentemente o enganoso, o mentiroso, o infiel, é ele quem prospera, é ele que parece que está se dando bem na vida, é ele que está, né, se garantindo nessa terra de tanta maldade, é ele. Mas nós sabemos que não. O juízo de Deus, né, virá sobre toda a terra no tempo oportuno, como já tem vindo em diversos momentos da humanidade, e Jesus vai voltar, e ele vai então vai vir, né, com essa promessa se cumprindo. E como Davi, ele tinha essa consciência, amados. Eu não sei se eu já comentei aqui, mas eu vou aproveitar para comentar. Davi é a figura de Cristo, né? Davi tem essa figura de Cristo na sua vida, na sua caminhada, nos seus aspectos espirituais, principalmente, né? A palavra vai dizer que Davi é uma figura de Cristo. Então, quando a gente olha com esse olhar de que se Davi era uma figura de Cristo, muitas das atitudes, comportamentos, perseguições, complôs, o desejo de morte que as pessoas tinham contra Davi e tudo mais, né, que Davi sofre, a perseguição da sua própria casa, dos seus próprios filhos, toda a história de Davi, ela está dentro de um enredo do próprio Messias, né? O tempo todo a palavra vai nos mostrando isso. E de como Davi também, no seu comportamento, demonstra o caráter de Cristo, né? Desse Filho de Deus,
que é obediente, que é zeloso pela vontade do pai, que tem todo, né, esse carinho com as ovelhas, que cuida muito bem e que tem esse reino muito bem estabelecido no seu coração. Então, quando Davi ele vai mostrando esse caráter da humanidade através desses comportamentos, ele vai mostrando para nós também uma realidade futura, né, vindoura, com a volta de Cristo. Por isso que ele vai falando tanto sobre juízo, por isso que ele vai falando tanto sobre essa redenção que vai vir. Jesus virá e Deus vai então colocar juízo sobre todas essas coisas, vai julgar tanto o vivo quanto os mortos, né? E não haverá justiça parcial. Deus é totalmente imparcial, né? Ele vai julgar segundo as nossas atitudes, segundo os nossos comportamentos, segundo o nosso coração. Então, em Deus não há imparcialidade, né? Graças a Deus por isso. E Davi, então, vai mostrando esse aspecto do infiel e do fiel, daquele que realmente se compromete, né, a fazer a vontade do Senhor, porque confia. E ele mostra essa arrogância do homem de maneira tão brutal, né, em cada um dos salmos. Os primeiros aqui a gente vai ler sempre essa realidade que Davi está sofrendo, mas ele mostra a promessa. Ele mostra a palavra que é contraditória, né, aparentemente. Então, existem tanto engano, tanta mentira, tanta falsidade, tanta perversidade na terra, mas o Senhor cumprirá as suas promessas. O Senhor virá em auxílio dos oprimidos. O Senhor fará justiça pelo justo. O Senhor trará juízo sobre o perverso. Então, a palavra vai sendo sempre mostrada para nós com essa nuance de cumprimento de promessas, né? De que Deus está olhando para tudo que está acontecendo e tem o dia certo para agir, tem o momento certo para consumar todas as coisas. Então ele vai dizendo, né, que o Senhor corte os lábios e calhe a língua dos arrogantes, né? Como é que Deus cala, gente, alguém, se não através da morte, né? Se não através desse juízo que virá, se não com essa condenação eterna que vai acontecer. Então tudo isso vai ser silenciado, né? Deus virá e trará juízo para calar o arrogante, para calar as mentiras, os enganos, né, que existem sobre a terra. Mas ele vai dizer que o Senhor está sempre respondendo a essa voz arrogante, né? Vi a violência cometida contra os indefesos e ouvi o gemido dos pobres. Agora me levantarei para salvá-los, como eles tanto desejam. Eu fico imaginando Davi dizendo, né, essas palavras e ele realmente tendo em mente esse levantar de Deus para julgar as causas, né, para se levantar como justo juiz, para fazer jus, né, essa declaração de que ele é bom, de que ele é justo, de que ele é poderoso. Davi, ele sempre estava demonstrando através dos seus salmos a grandeza e o poder de Deus, né? Então Deus vai se levantar. Eu me levantarei, né? Me levantarei para salvá-los. A salvação do Senhor já tem vindo nos nossos dias, graças a Deus por isso. Mas aparentemente uma salvação ainda não completa, não plena, né? Porque nós estamos ainda enfrentando o maligno, enfrentando as astúcias, né, do maligno o tempo todo. Esses lábios arrogantes ainda não foram cortados completamente. Mas nós temos uma promessa que ela é refinada como prata é refinada no forno. As promessas do Senhor são puras como prata refinada no forno, purificada 7 vezes. Portanto, Senhor, sabemos. Será que a gente consegue declarar hoje isso? Sabemos que protegerá os oprimidos e para sempre os guardará desta geração mentirosa, ainda que os perversos andem confiantes e a maldade seja elogiada em toda a terra. Gente, não precisa se preocupar. Que a gente possa ter hoje em mente, e a nossa oração hoje seja essa: Senhor, independente dos rumores que eu ouço, das coisas que eu vejo, de que aparentemente
o infiel tem prosperado, de que o injusto tem sido bem-sucedido, de que a língua mentirosa tem se exaltado sobre a terra. Ainda o Senhor tem uma promessa que se cumprirá, de que fará juízo, fará justiça sobre toda a terra. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós hoje com o Salmo 12. E a confiança, né, precisa estar no nosso coração, conhecendo essa palavra. Por isso que a gente precisa estar sempre meditando, porque quando a gente conhece as promessas, quando a gente conhece o dono da promessa, a gente não vai duvidar daquilo que ele já falou, daquilo que ele disse que ele vai fazer, daquilo que ele profetizou através da sua palavra, né, que não mente, que não volta atrás vazia, né? Vamos orar? Senhor, nesse dia nós queremos te agradecer, porque nós temos vivido dias em que a maldade, a arrogância do homem, a prepotência, a injustiça, a maldade, Senhor, tem dominado na face da terra de maneira tão grande, Pai, de maneira tão estrondosa. Dia após dia, Senhor, nós ouvimos notícias de muito terror sobre a terra. Temos ouvido e visto todo tipo de terror sobre a terra. O ser humano perdeu o seu real valor. Por qualquer motivo, Senhor, as pessoas tiram a vida umas das outras. Por qualquer motivo, Senhor, as pessoas mentem. Por qualquer motivo, elas arrumam mentiras para ser bem-sucedidas. Por qualquer motivo, Senhor, as pessoas estão passando as outras para trás. Por qualquer motivo, eu realmente tenho puxado o tapete do meu irmão para ser melhor sucedido do que ele. Por qualquer motivo, Senhor, a morte tem sido o escape para muitas pessoas, Senhor. Então, matar o próximo, acabar com o meu próximo tem sido o direito do arrogante, tem sido a fala daquele que usa, Senhor, a maldade como estrado para os seus pés. Senhor, nós queremos nesse momento te pedir, Pai, que a tua palavra nos console, que a tua palavra nos conforte neste dia, que a tua palavra nos dê base, Senhor, para confiarmos cada dia mais na promessa do Senhor que não retrocede, na tua promessa que não vai deixar de se cumprir. Pai, passando dias ou mais ou menos dias, nós sabemos que o Senhor virá. O Senhor virá nas nuvens com poder e grande glória, e nós o veremos como o Senhor é, Pai. Nós teremos essa certeza e convicção cada dia mais através da tua palavra, do cumprimento de cada uma das tuas promessas. Jesus nos ajuda a perseverar mesmo em meio a tanta dessas maldades. Nos ajuda a não perdermos a nossa fé, a nossa confiança na tua palavra. Não nos permita, Senhor, em nome de Jesus, cair em tentação e sermos guiados pela maldade também, Senhor. Mas que mesmo em meio, Senhor, a tamanha perseguição, a tanta maldade, o nosso coração permaneça em ti, Jesus. Que nós não sejamos, Senhor, levados por essa maldade, que nós não sejamos, Senhor, também consumidos pelo mal, Senhor, mas que haja bondade, misericórdia em nós, Senhor, que haja, Senhor, o amor que procede do Senhor em nós, que haja, Senhor, esse domínio próprio em nós, o fruto do teu Espírito sendo manifesto nesses últimos dias, Pai. E nós veremos quantos fiéis ainda existem na terra, Senhor. Nós queremos sim, Senhor, dizer que existem muitos ainda remanescentes. Existem muitos ainda que realmente não se dobraram diante de tudo isso, Senhor. Que ao redor da terra o Senhor encontra homens e mulheres que estão fiéis ao Senhor, que amam o Senhor, que adoram ao Senhor, que aguardam esse cumprimento das suas promessas, Senhor, de maneira tão poderosa. Obrigada, Espírito de Deus, por mais essa palavra que confirma, Senhor, que tudo isso que está acontecendo ao nosso redor é uma verdade, Senhor. É uma verdade, Senhor, o que está acontecendo. Davi não estava falando daquilo que ele não estava vivendo, mas ele estava vivendo tudo aquilo, Senhor, e por isso declarava a tua palavra, a tua verdade sobre a vida dele, para que ele continuasse firme, Senhor,
perseverando para ver o cumprimento de cada uma das tuas promessas. Pai, e se nós não tivermos tempo para ver esse cumprimento, Pai, ainda em vida, se o Senhor não voltar nesse tempo em que nós estamos vivos ainda, nós queremos então perseverar até a morte, Senhor, porque nós cremos na ressurreição. Nós cremos na volta do Senhor e na ressurreição dos vivos e dos mortos, Pai. Muito obrigada, Jesus, por essa palavra que nos leva a confiar cada dia mais no Senhor, que nos leva a confiar cada dia mais na promessa daquele que é fiel para cumprir. Pai, nós vimos ao longo de tantas eras o Senhor já cumprindo tantas promessas, o Senhor já cumprindo tantas palavras, e nós sabemos que nos últimos dias, que são os nossos, Senhor, o Senhor cumprirá cada uma das promessas que o Senhor já deixou escrito, cada um dos propósitos que o Senhor tem para nós, Pai. Obrigada, Espírito de Deus, porque nós cremos em cada uma delas, e nós queremos continuar olhando para a tua palavra e crendo, Senhor, nessas promessas, para não vacilarmos, para não duvidarmos em nenhum momento, para não negarmos a nossa fé, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada, Jesus. Fica conosco. Ministra o nosso espírito, Senhor. Ministra a nossa vida, Pai, mais uma vez com essa palavra. Que nós possamos ruminá-la. Oh, Senhor, pensar em tudo isso, Senhor, de maneira mais profunda, e que o Senhor possa continuar ministrando o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai.